E aê, seja muito bem-vinda a mais um Sonhos de Nail Designer. Aqui eu te dou dicas e estratégias rumo ao seu caminho ao 4 em 1, ou seja, R$ 4.000 ou mais por mês com faturamento de unhas em acrílico. Eu me chamo Bruna Antunes e o tema de hoje é como fazer uma unha de acrílico perfeita. Primeiro de tudo, para você fazer uma unha de acrílico perfeita, você precisa dominar as várias técnicas de construção dessa unha. Então você precisa saber da aderência, você precisa saber do controle de produto, do acabamento e também lá da finalização. Não adianta você fazer uma unha linda, maravilhosa e mandar sua cliente embora. Ou você fazer aquele acabamento lindo, maravilhoso e a unha cair depois de 3 dias, uma semana. Então, de nada vale. A gente precisa saber o conjunto completo, né? Pra conseguir fazer essa unha de acrílico perfeita. E hoje eu vou falar pra você sobre o acabamento, sobre o lixamento técnico. Como que tem que ser esse lixamento técnico? O que é esse lixamento técnico? Esse lixamento técnico é você seguir um passo a passo na hora de lixar essa unha. É você dominar o uso da lixa, o uso do motor. E para isso você tem que saber os formatos de cada unha. Então tem a unha quadrada, a unha bailarina, a redonda, a almond, a estileto. Então você tem que dominar esses formatos, né? E você tem que saber trabalhar com essa lixa aqui. Porque um dos maiores erros das iniciantes é começar a lixar na intuição. Então elas pegam, né, cliente senta e elas começam a lixar ali do jeito que elas acham que tem que lixar. E o que que acontece? Dá erro. Essas unhas vão ficar com ondulações, ou uma unha vai ficar perfeita e uma unha vai ficar torta. Não consegue dar aquele quadrado perfeito. Fica ali quebrando a cabeça, perdendo tempo, lixa, depois tem que voltar, resolver e fica ali. E quando viu, e quando vê, já se passaram 4 horas e a pessoa tá ali lixando e você tá cansada. E por você tá cansada, às vezes você não consegue, e por você estar cansada, por demorar demais, às vezes você não consegue encaixar outra pessoa na sua agenda, né? Atender outra cliente. Ou você realmente não consegue, não sabe o que tem que fazer para solucionar esse problema. Um exemplo é o que aconteceu comigo. Então, eu fui fazer o meu primeiro curso, né? Esse foi um curso de um dia, onde a pessoa ficava lá, ela estava fazendo a unha lá na modelo, e ela não explicou, ou ela não sabia, né, como tinha que lixar. Simplesmente ela lixava, né, e ela não falava que tinha que seguir um padrão, ou ela não sabia, né. Então, quando eu voltei a atender as minhas clientes, eu tinha muitas dificuldades, a unha ficava toda torta. Eu ia fazer francesinha, aparecia no esmalte, porque cor clarinha aparece, né, as imperfeições. Essa unha ficava grossa e eu perdia muito tempo lixando. Aí foi quando eu não aguentava mais, que eu queria resolver, eu não estava conseguindo. Talvez possa estar acontecendo isso com você. Se está acontecendo isso com você, comenta aqui embaixo para eu saber. E foi quando eu decidi ir me especializar, fazer um outro curso e fazer um outro curso numa cidade vizinha. E eu fui, peguei dinheiro, tive que arranjar dinheiro de onde eu nem tinha, mas foi um investimento que teve retorno muito rápido para mim, porque as minhas clientes, elas ficaram mais felizes, ficaram mais satisfeitas, essas unhas, elas ficaram mais naturais, a cliente, ela ficou mais satisfeita, e por esse motivo ela começou as clientes começaram a indicar outras clientes, e a minha agenda começou a encher mais, né? A minha agenda começou a encher. E o meu faturamento também. Então, eu consegui chegar no 4 em 1. Depois eu consegui ter 4, 5, 6 mil reais em um mês só com alongamento de unhas. Por isso que eu digo, não adianta focar só na aderência, não adianta focar só no controle do produto. O acabamento é muito importante. Por mais que você
já esteja lá no final do seu atendimento, você já esteja cansada, a cliente já está agoniada, a cliente já quer ir embora, mas não deixa essa cliente ir embora enquanto não estiver bom para você. Lixa essa unha como se estivesse lixando para você, como se fosse a sua unha. Por quê? Porque a cliente, ela tirou o dinheiro do bolso dela, ela tá ali te dando esse dinheiro. Por mais que ela esteja com pressa, ela não quer que esse acabamento fique mal feito. Ela tá preocupada com a estética dela, ela se preocupa com a estética dela, se preocupa com o que os outros vão falar. Para minhas alunas, eu tô sempre em cima delas, né? Elas me mandam foto, elas me mandam um vídeo e eu tô lá em cima falando, não, coloca a lixa assim, o ângulo assim. E eu vou te dar uma dica bem legal, que é como você tem que segurar essa lixa, né? Então você tem que segurar essa lixa bem firme, né? Você não precisa pôr muita força em cima dessa unha, porque na hora de lixar, porque senão você vai se cansar, né? Então é algumas horas ali em cima fazendo esse alongamento. Você tem que posicionar a sua cliente bem alinhada com você, bem certa, porque se a cliente sentar torta de qualquer jeito, né? Se a cadeira dela estiver virada para um lado e você tá virada de outro, a cliente tá sentada assim, né? Assistindo TV com a mão torta, sentada de qualquer jeito, essa unha vai ficar torta. Então, sempre peça para a cliente sentar bem retinha. Por isso é importante, na hora de fazer um alongamento de unhas, sentar na mesa. Essa cliente, ela tem que ficar de frente para você, bem reta. Porque a gente precisa posicionar a lixa bem alinhado, né, com o dedo. Bem alinhado com o dedo. Então, na hora de lixar, tem que ser muito reto. Todos os ângulos tem que ser muito reto. E tem que também obedecer um padrão, um passo a passo. Todas as unhas têm um passo a passo. Então, se você começou a lixar pela ponta, todas as unhas vão ter que ser começadas a lixar pela ponta. Se você começou a lixar pela direita, todas as unhas vão ter que ser lixadas pela direita. E assim vai. Então, como que você vai fazer para resolver essa questão, né, da unha, do dedo torto, né? Então, tem cliente, né, que tem os dedos tudo certinho e às vezes só um dedo acaba inclinando para um lado, né? Às vezes para direita ou para esquerda. E para você tirar uma foto, para você postar lá nas suas redes sociais, para ajudar na divulgação, já fica complicado, né? Já não fica assim esteticamente bonito, visivelmente bonito. Mas tem como solucionar isso. Então, hoje eu vou dar uma recomendação para você que pode te ajudar aí no seu dia a dia. O que você pode estar fazendo, né, para solucionar essa parte aí do dedo torto. Então, aí o que acontece com a maioria das pessoas? Coloca um molde, né? Aí o molde, a unha da pessoa vira para... Aqui todos os dedos estão certos e uma unha só vira para a direita. Então, o que você tem que fazer? Se você inclinar esse dedo para... Se você pôr esse molde encaixado, seguindo a direção dessa parte aqui do dedo, vai continuar ficando torto, não fica bonito. Então, o que eu sugiro? É que você siga essa parte de cima aqui. Então, você encaixou um molde, você colocou um molde na unha da pessoa, a unha da pessoa tá inclinando pra cá. Você vai pôr o molde e você vai achar estranho, né? Você vai pôr o molde e você vai pôr o molde nessa direção aqui, ó, na direção da parte de cima. Então, o dedo da pessoa vai estar inclinando para direita, para onde for torto, e você vai pôr o molde, você vai achar estranho. Mas, se você seguir exatamente essa regrinha aqui da parte de cima, não tem erro. Então, pode seguir. Quando você pôr o molde ali, você vai achar que vai ficar estranho, que vai ficar torto, mas se você seguir a parte de cima, não tem problema. Vai dar certinho e todos os dedos vão ficar no mesmo ângulo. E a parte do lixamento, como é que eu vou fazer para esse lixamento ficar bem certinho, para esse lixamento ficar perfeito? Você tem que seguir, você tem que lixar todos os dedos iguais. E a parte do lixamento, o jeito errado que as iniciantes fazem lixa um dedo de um jeito, aí passa pro outro dedo, lixa o dedo de outro jeito.
ou se cansa, né? Começa toda empolgada a fazer essa unha, esse alongamento. E daí quando chega lá no final, na parte do lixamento, já tá cansada. E acaba pulando algumas etapas, ou deixando muito produto. E isso não pode acontecer. Então, você começou bem empolgada fazendo essa unha, você tem que terminar essa unha bem empolgada. Como se você estivesse fazendo pra você essa unha. Então, se você começou a lixar pela ponta, foi pela direita, depois foi pra esquerda, depois começou a lixar em cima, essa regra você tem que seguir para todos os dedos. Lá no meu curso eu explico bem certinho qual que é a regra, né? Então, você tem... eu explico bem certinho, eu mostro bem certinho como que é essa regra. E dá muito certo, porque a unha fica mais natural, o acabamento fica mais bonito, não dá infiltração, não pode deixar excesso de produto. E tudo isso você consegue resolver ali na parte do lixamento técnico. Quando você sabe um passo a passo, uma técnica, um método, você não vai perder muito tempo ali, por exemplo, que nem acontecia comigo. Eu lixava, né? Aí lixava todas as unhas, os 5 dedos. Daí depois eu olhava e pensava, não tá muito bom aquele dedo. Então daí eu vou ter que voltar lá e lixar. Daí depois eu olhava, mas aquele dedo ali já não tá muito bom, vou ter que voltar lá e lixar. E o que acontecia? Eu acabava por perder muito tempo com isso, né? Então, quando você sabe uma técnica, quando você sabe um método, você já lixa de primeira todas as unhas certinhas. E todas vão ficar padronizadas e todas vão ficar igual. Ainda mais se você já acertar o ângulo do molde lá no começo, lá no início, daquela unha torta. Porque daí todas vão ficar padronizadas, todas iguais. Certo? Então, não cometa esse erro que eu cometi. Peça para sua cliente sentar bem alinhadinha com você. A lixa, quando você pôr em cima, a lixa tem que ficar bem retinha em cima da unha. Então, cuida do ângulo. Se você pôr a lixa um pouquinho mais para cima, se você segurar a lixa meia tortinha assim, já vai dar erro, essa unha vai ficar com ondulação. Treine bastante esse lixamento técnico na sua unha, porque quando você treina bastante esse lixamento técnico na sua unha, você sabe o que a cliente está sentindo, você sabe o que ela vai sentir. Se você vai encostar num cantinho que vai queimar, você não vai cometer esse mesmo erro na cliente, porque daí você já fez em você, você sabe o que ela está sentindo. Então você já se previne e quando você faz em você, você faz bem devagar, vai olhando os detalhes, né, desse acabamento, como que a sua cliente poderá gostar. Também é legal você pedir a sugestão para sua cliente, né? Se ela gosta desse acabamento, vamos supor que é uma quadrada. Você gosta dessa unha bem quadrada ou você quer esse acabamento com os cantos arredondados, né? Então, tudo isso faz diferença, né? Que influencia na satisfação da sua cliente, vai influenciar lá no seu bolso. E tudo isso, se você seguir esse passo a passo, se você seguir esse método, esse acabamento, você vai conseguir chegar muito mais rápido no 4 em 1, nesse R$4.000 ou mais por mês com faturamento de unhas a acrílico. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.